Aviso: o seguinte programa pode conter cenas fortes. É de conhecimento geral que a morte é o descanso final para todas as coisas ruins que a vida tem para oferecer. Mas às vezes nem isso é o bastante. Maria Helena Milagro de Hoyos era uma jovem de uma família cubana-americana muito simples. E ela sofria na mão da vida desde muito cedo. Maria tinha um casamento com um homem chamado Luiz Mesa. E ela foi abandonada por ele após ela sofrer um aborto do seu primeiro filho. Como se as coisas já não estivessem ruins o bastante, um tempo depois ela foi diagnosticada com tuberculose. E para quem não sabe, tuberculose ela é causada por uma bactéria que causa uma infecção nos seus pulmões. E naquela época não tinha nenhum tratamento eficaz contra isso. Era basicamente uma sentença de morte. Ou nesse caso aqui, até seria, se Maria não tivesse conhecido Karl von Kossel. Von Kossel, ele era um radiologista no hospital em que Maria foi fazer a sua consulta. Ou seja, ele era o cara que tirava o raio-x no hospital. E no raio-x que ele tirou da Maria foi constatado que ela estava com tuberculose, mas nesse dia essa não foi a pior coisa que aconteceu com ela. Acontece que de começo Von Kossel era um homem excêntrico para dizer o mínimo. Primeiro que Von Kossel nem era o nome dele de verdade. Seu verdadeiro nome era George Karl Tanzler. E o motivo dele incluir o Von Kossel no seu nome é porque desde muito cedo ele tinha visões com uma mulher branca dos cabelos e olhos negros. Ele dizia que essa mulher era Anna Constantina von Brockdorff, que era conhecida como Condessa von Kossel, pois ela era casada com um nobre chamado Adolf Magnus von Kossel. Ela era uma figura da história da Alemanha. O George era obcecado por ela e, pro azar da Maria, ela era idêntica a essa mulher. Ela era idêntica à mulher que aparecia nos sonhos e nas visões de George. O que para ele foi motivo o suficiente para se apaixonar por ela no mesmo instante. Ele não podia acreditar que era uma coincidência a mulher do consultório ser tão parecida com a mulher dos seus sonhos. Ele estava achando que era o destino. Então o George ele se aproveitou dessa história de tuberculose para poder se aproximar dela. Ele se ofereceu para a família da Maria para fazer um tratamento com ela para tentar curá-la. Só que tem um problema, o George não era médico. Mas como a família era muito pobre e não tinha condições de pagar um tratamento mais caro, o fato dele ser radiologista já era bom o suficiente. Então eles deram permissão para ele. E durante o período de 1 ano e meio, ele tentou todos os tipos de tratamento que ele conseguia pensar. Ele tentava um tratamento, não funcionava, ele tentava outro e outro e outro, e isso foi escalonando até o bizarro. Chegou um ponto em que ele botava ela na frente da máquina de raio-x porque ele achava que a radiação ia fazer uma mutação nas células dela e iriam deixar elas fortes o suficiente para combater a tuberculose. Além disso, ele começou a fazer um tratamento experimental. Ele construiu uma máquina que dava choque nela para tentar curar a tuberculose através disso. Coisa que não tem embasamento nenhum, não serviu para absolutamente nada além de fazer a Maria sentir muita dor. E quando as opções estavam acabando, ele começou a fazer uma alquimia, a produzir poções e elixires para tentar curar ela. De novo, ele tentou todos os métodos que ele podia imaginar, dos mais comuns aos mais absurdos, mas de nada adiantou. Novamente, a tuberculose naquela época era uma sentença de morte. E o problema, além disso, é que mesmo durante o tratamento, com a mulher praticamente definhando, o George só se apaixonava mais e mais por ela.
Ele constantemente comprava e levava joias, vestidos e perfumes como presente para ela. O amor não era recíproco, mas mesmo assim ele insistia, mesmo após a morte. Quando ela morreu, ele se ofereceu para pagar todos os custos do seu enterro. Ele também não achou digno para ela ser enterrada em uma cova qualquer. Então, ele mandou construir um mausoléu para ela, que basicamente é um túmulo acima do chão, aonde fica guardado o seu caixão. Nisso, o George ia visitá-la todo santo dia, ao ponto em que ele largou o próprio emprego no hospital para continuar fazendo isso com mais frequência, para poder passar mais tempo com a sua amada. E pessoas que visitavam o cemitério relataram que muitas vezes elas viam o George sentado do lado do lugar, conversando com ela como se ela estivesse ouvindo. A loucura dele chegou no ponto de ele instalar um telefone dentro do lugar, para ele poder conversar com ela quando ele estivesse longe. Mas isso não era o bastante para ele. Uma noite, o George sonhou com a Maria, aonde ela cantava para ele e pedia para ser resgatada do seu túmulo. Então ele foi até esse túmulo do qual somente ele tinha a chave. Ele pegou o corpo da Maria e levou até a sua própria casa. E durante 7 anos inteiros, ele viveu com aquele cadáver como se fosse a sua própria esposa. Mas é claro, era literalmente um corpo sem vida. E ela, nesses 7 anos, entrou em processo de decomposição. O corpo começou a estragar, e quanto mais ela avançava nisso, mais ele inventava métodos para manter a aparência dela. Quando a pele apodrecia, ele passava seda junto com cera, o que criava uma casca, uma máscara nela. Literalmente um processo de mumificação. Os olhos da Maria secaram completamente e encolheram. E mesmo ele tentando mantê-los, de nada adiantou. Então ele raspou o que sobrou e colocou 2 olhos de vidro no lugar. O cabelo dela nesse processo também caiu completamente. O George então foi até a mãe da Maria e perguntou se ela tinha algum cabelo da filha dela. E para sorte dele, ela tinha. Ele pediu e ela deu sem nem questionar. Afinal, ela sabia que ele era apaixonado por ela. E até então, para ela, ele não tinha sido nada além de generoso com aquela família. E com o cabelo, ele fabricou uma peruca. E os ossos que iam se soltando dela eram amarrados com fios de piano. Também tem aquele detalhe. Obviamente, durante esses 7 anos, o corpo começou a feder, e ele resolvia esse problema do odor passando desodorantes e perfumes no cadáver. Ele tratava aquela boneca humana como se estivesse viva e como se fosse a sua esposa. Ele conversava com ela, ele comprava joias e roupas. E eu sei o que você está se perguntando, se esse casamento, além de sentimental, também ficou físico. E infelizmente sim. Por conta do processo de decomposição, do corpo apodrecendo, a Maria não tinha mais nenhuma parte íntima. Mas o George, ele instalou um tubo no lugar, para ele poder manter relações com aquele corpo. Quando eu digo que ele tratava aquela boneca como se fosse a sua esposa, não é brincadeira. E esse foi justo o motivo que fez ele ser pego. Um dia, alguns garotos passavam na frente da casa de George e eles viram ele dançando com uma mulher na sua sala, que mais parecia uma boneca, um manequim. Só que o George, ele não era visto com nenhuma mulher por aí. Então todo mundo estava achando estranho ele comprar tantas roupas, tantos perfumes e tantas joias. E quem achou mais estranho ainda foi a família da Maria, porque o cara, ele ia no túmulo dela todo santo dia e do nada ele simplesmente parou.
E no mesmo tempo que ele parou de ir, ele começou a fazer essas compras estranhas. Começou a ficar recluso e depois desses boatos dele dançar com uma boneca, a desconfiança começou. Quem tomou atitude foi uma das irmãs de Maria. Ela foi até a casa dele e ele deixou ela entrar sem nem hesitar. E lá dentro ela viu aquela coisa assustadora. De começo, ela achou que era apenas uma boneca da sua irmã. E mesmo assim, ela chamou a polícia para investigar. Quando as autoridades chegaram, todos descobriram a verdade. Que aquela boneca era feita com o corpo da Maria. E a coitada da Maria, nem com a descoberta da polícia ela teve nenhum tipo de paz. Porque levaram o corpo dela para autópsia para ver o que ele tinha feito ali. E depois eles restauraram a boneca e colocaram para o público poder ver. E milhares de pessoas foram ver, tinha gente que vinha de longe para ver o corpo da Maria. E a parte mais revoltante vem agora. Porque eles levaram o George para poder examinar ele, para saber se ele era maluco. E o pior é que deu que não. O pior é que deu que ele era um homem são da cabeça. E para ficar ainda pior, como se já não tivesse ruim o bastante, ele simplesmente foi liberado, ele não foi preso, porque o crime de roubo de túmulo prescreveu. Se você comete um crime, existe um tempo em que você pode ser descoberto e punido por ele. Se passar disso, não. E naquela época, para esse tipo de crime, eram apenas 3 anos. E já haviam se passado 7. E o que mais me revolta nessa história toda é que esse filho da puta ainda teve a cara de pau de pedir o corpo de volta quando ele saiu da cadeia. Ele chegou lá e falou, já que não vai dar nada, você pode me devolver aí o corpo, por favor? Obviamente isso foi negado e a Maria foi enterrada em um lugar secreto, bem longe do conhecimento dele. Anos depois, muito tempo depois, a polícia é chamada para uma ocorrência em uma casa. Quando eles entram lá, eles encontram o George com 83 anos morto, ao lado de uma boneca. E essa boneca era uma representação da Maria e estava usando a máscara que ele fez no corpo dela. Acontece que o George passou seus últimos anos casado com outra boneca. Ele passou seus últimos anos ainda obcecado pela Maria.